Boa noite, pessoal. É difícil assim falar por webinar, porque a gente acaba não se vendo, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Matheus, sou formado em Engenharia de Minas e trabalho já na Datamine há uns 3 anos e meio, fora o meu antigo período de estágio. E atualmente trabalho na equipe de planejamento, mais focado no momento na parte de OpenPitch. E eu vim agora trazer essa webinar aqui para vocês, que vou passar aqui, que é sobre o EPS. Então, é a nossa primeira webinar sobre essa ferramenta, essa solução que a gente tem, que é o Answer Production Scheduling. E eu vim trazer um pouquinho mais para vocês, conversar um pouquinho mais com vocês e mostrar as ferramentas, as funcionalidades que a gente tem de gráfico e criação de gráficos e de tabela dinâmica para análise dos resultados. A versão que eu estou utilizando é a última versão release que a gente tem, a mais recente, que é a 3.1.36. Aqui é um sumáriozinho dessa apresentação. Vou falar um pouquinho, aqueles que já acompanharam outros webinars, provavelmente já viram essa parte, mas para aqueles que é a primeira vez, eu queria apresentar de forma mais expedita a nossa gama de soluções. Então, a Datamine é uma empresa que tem soluções para toda a cadeia mineral, que vai desde a parte de dados geológicos até a parte de operação. Então, a funcionalidade que vai desde do GDMS, que muita gente conhece, até o DataBlast, por exemplo, que é a nossa solução para desmonte. E então a gente atende tudo com as melhores soluções do mercado e com soluções que conversam entre si. Então, nosso objetivo é esse, estar em todas as partes que envolvem a mineração. No caso do EPS, a gente vai reparar que ele aparece aqui na parte de OpenPitch Planning e na parte de Underground Planning. Então, o EPS ele é uma solução que atende a ambas, tanto a parte de planejamento de céu aberto, quanto a parte de planejamento de subterrâneo. E vou explicar um pouquinho mais sobre ele, para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que já conhecem também já estão mais familiarizados. O que é o EPS? O EPS é uma ferramenta nossa de sequenciamento e controle de atividades, e ele trabalha em sincronia tanto com o Studio OP quanto com o Studio G. Então, o Studio OP mais EPS é uma solução para a parte de céu aberto, e o Studio G mais EPS é uma solução para a parte de subterrânea. Então, a gente possui essa integração, onde a base de dados, que seriam as nossas atividades, sejam atividades de lavra, sejam atividades de desenvolvimento das subterrâneas, seriam as galerias, as rampas, etc. A gente constrói elas todas nas nossas soluções Studio, e a gente utiliza o EPS para detalhar as atividades e sequenciá-las no tempo, buscando aqueles objetivos e tentar reproduzir um sequenciamento, um plano de lavra que seja o mais factível, mais operacional, entregando para a operação um resultado que ela possa seguir e atender tudo aquilo que a gente almeja. Até tirei um print, depois eu vou abrir o EPS mesmo. Esse webinar a gente abre o EPS, eu explico um pouquinho mais dentro dele. Mas, como eu estava falando, a gente tem aqui as nossas atividades, então a gente exporta tudo que a gente tem, então cria essas atividades, essa base de dados, exporta para o EPS. O EPS, como eu estava comentando, é uma ferramenta de controle, de sequenciamento, detalhamento e controle de atividades. Então, essas atividades a gente tem todas aqui dentro do EPS, a gente consegue fazer um detalhamento maior delas, criando atividades que seriam aquelas atividades derivadas da lavra, sejam atividades de desmonte, atividades de perfuração,
que quer que seja, que esteja dentro ali do nosso ciclo de lavra, e a gente consegue criar um sequenciamento que seja o mais operacional, mais próximo do operacional possível, para a gente também ter um resultado, um planejado ali, que atenda a todas, ou respeite todas aquelas premissas que a gente tem no dia a dia da mina. Ele é análogo ao MS Project, então ele tem esse gráfico gigante também, pelo qual a gente consegue ver e acompanhar e entender melhor o resultado, o que está acontecendo, quando que está acontecendo. Isso tudo facilita a nossa análise. Então, tem aqui na minha esquerda seriam as nossas atividades, aqui na direita, o nosso gráfico gigante. Como eu estava comentando de análise, o nosso objetivo aqui é apresentar alguns recursos, que são os recursos de criação de gráfico e tabelas dinâmicas, que auxiliam nessa análise dos resultados. Então, a gente sabe que um projeto, um plano de lavra, um sequenciamento que a gente faz, uma parte muito importante é essa análise. Por quê? Quanto melhor a análise e quanto mais rápida ela for feita, mais rápido também a resposta que a gente tem do usuário, o mais rápido que a gente tem o entendimento, e mais rápido a gente tem a resposta do usuário aos diferentes cenários, às diferentes premissas que ele vai enfrentar. Então, às vezes, a gente tem que gerar vários cenários para fazer um estudo. Quanto mais rápido for essa análise e quanto mais completa ela for, melhor esse estudo, mais rápido ele vai ser feito e uma maior gama de análise de projetos podem ser estudados. Então, essa webinar é mais focada para a gente, nessa parte de exibir algumas dessas ferramentas que a gente tem, particularmente falando que seria a criação de gráfico e a criação das tabelas dinâmicas, que são feitas dentro do EPS. Então, a ideia é mostrar um pouquinho para vocês. Então, aqui, eu já vou começar, já vou até abrir o EPS, eu acho mais fácil. Tem um projetinho aqui, projetinho tutorial. Então, aquele print que a gente viu, a gente tem ele aqui agora na tela. Aqui na esquerda, seriam as atividades que a gente tem no projeto. Então, a gente construiu aquelas atividades dentro do Estúdio AP, a gente construiu aquelas atividades dentro do Estúdio G, a gente consegue exportar elas para cá. Então, cada linha dessa representa uma atividade. Aqui, no lado direito, a gente tem um gráfico gigante. O gráfico gigante, se a gente der um zoom aqui, ele é uma barrinha dessa, uma barrinha preenchida. E essa barrinha preenchida, ela está localizada aqui no tempo de acordo com o início e duração da atividade. Então, tem uma atividade aqui começando no dia 1/1 de 2018, há 2 anos atrás, terminando no dia 8/1. Então, aqui a gente vai ter uma barrinha que vai iniciar aqui nesse calendário, nessa escala de tempo que a gente tem aqui, no dia 1/1, e vai terminar no dia 8/1. E aqui embaixo, a gente tem a parte que a gente chama de cross-tab, que é um dos nossos relatórios que a gente tem no EPS. Então, hoje a gente vai analisar mais, como eu estava falando, essa parte de gráfico, essa parte de tabela dinâmica, que fica localizada aqui dentro do View. Então, dentro do View, a gente tem dashboard e o pivot table. Isso, para quem trabalhava antigamente com EPS2, é uma coisa muito revolucionária, igual é o meu caso. Cheguei a pegar a parte do EPS2, cheguei a pegar o EPS3, e agora a gente já está no EPS 3.1. Então, antigamente, essa parte de análise no EPS2 ela não era tão completa. Então, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, e hoje em dia nos deu essa funcionalidade aqui que facilita muito a vida dos planejadores, pessoal que trabalha aí com planejamento de lavra. Pivot table, análogo seria traduzir, né, tabela dinâmica, o que a gente conhece do Excel, e o dashboard é a ferramenta gráfica. Então, vou começar aqui pelo dashboard. Para eu acessar ele, basta vir aqui em View, Dashboard, Criei, e aqui
ele abre uma outra aba aqui no canto superior, que é a aba referente aos dashboards, que é a aba referente aos gráficos. Aqui eu já até criei uns nomes de templatezinhos vazios, só para a gente ir preenchendo, criando esses gráficos, mas tudo que a gente trabalha no EPS, quem já trabalha mais tempo sabe disso, tudo que a gente trabalha no EPS, a gente tenta ter templates. Então, qual que é a ideia de criar templates de gráfico, criar templates de cross-tab, templates de tabela dinâmica? A ideia é que o usuário ele gaste o menos tempo possível com aquele trabalho braçal, que é criar filtro, criar campo, criar tabela, criar gráfico, etc., e mais tempo analisando os resultados, que é o que realmente a gente precisa dele. Então, nesses templates, como que funciona? A gente cria um template de projeto do EPS, que é um projeto, entre aspas, vazio, com todos os campos, com todos os gráficos que a gente vai analisar, com as tabelas dinâmicas que a gente precisa, com os campos da cross-tab que a gente tem que analisar também, e a gente cria esse template uma vez. A partir desse template criado, toda vez que a gente for exportar as atividades, seja do Estúdio ALP para o EPS, do Estúdio G para o EPS, a gente já tem esse template pronto. Então, na hora que a gente exporta, esses campos, esses filtros, esses gráficos, eles já estão todos lá criados dentro do EPS e eles já são automaticamente preenchidos com os valores assim que a gente faz o sequenciamento. Então, um exemplo prático. Criei um template do EPS, fiz um sequenciamento ali, o meu plano mensal de maio. Beleza. Entreguei, ok, tenho aquele template pronto. Quero fazer um plano agora de junho, mensal de junho. Eu preciso criar os campos, eu preciso criar os filtros, eu preciso criar os gráficos de novo? Não. Basta eu usar o mesmo template para receber aquelas informações e poder ali configurar o meu sequenciamento, criar minhas atividades derivadas, criar os meus links, alterar as minhas metas, fazer tudo aquilo que eu preciso para fazer a análise mais completa possível. Então, a gente deixa de gastar esse tempo com esse trabalho braçal. Então, a gente economiza muito tempo com isso e gasta mais tempo analisando cenários, o que permite que a gente entregue cada vez, no mesmo tempo, um número maior de cenários avaliados. Então, antes, às vezes, a gente tinha que fazer um cenário, mas agora, com essa parte de template, o que a gente consegue fazer? Eu consigo analisar, no mesmo tempo que eu analisaria dentro daquele tempo eu teria criação de gráfico, etc., agora eu já consigo analisar 3 cenários porque eu já tenho tudo pronto. Então, basta eu exportar e fazer algumas alterações que é que eu quero avaliar, seja mudando as metas, mudando meta de massa, meta de teor, mudando número de equipamentos, mudando a direção de lavra, seja o que for. Mas, continuando aqui, eu estou aproveitando que é o primeiro webinar do EPS, estou tentando fazer uma introdução para aqueles que não conhecem passarem a ter um conhecimento, uma ideia melhor sobre a ferramenta. Então, aqui, eu tenho a lista dos templates, então eu posso adicionar mais templates sempre que eu quiser também. Eu não preciso criar um template uma vez e depois, se eu quiser alterar alguma coisa, eu tenho que criar um novo projeto. Não, eu posso ir adicionando gráficos, ir adicionando campos, ir adicionando filtros e só salvando esse template por cima. Então, eu tenho aqui uma série de templates que eu posso selecionar. Para criar um novo template, eu tenho esse New Dashboard, que está aqui, que é essa paginazinha em branco. Se eu quiser alterar o nome, eu tenho um lapisinho. Para deletar um template, é só clicar no X. E aqui seria para copiar o template. Então, clicando aqui nessa página em branco, eu consigo replicar esse template com todos os gráficos que já estão nele. Aqui do lado, para eu adicionar um gráfico, uma tabela, para eu criar pela primeira vez, o que eu tenho que fazer? Eu vim aqui na hora que eu vier em Add Dashboard, ele vai criar esse New Dashboard Chart, que é o gráfico que vai ser desenvolvido por nós, e aqui a gente tem as informações que a gente vai inserir. Então, por exemplo, vou criar agora um template, primeiro, com a minha massa total. Então, vou criar aqui massa total. Aqui seria o título do gráfico. Aqui é o tipo de gráfico que eu estou criando, então eu tenho uma série de gráficos aqui, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de ponto, gráficos de pizza e etc. Aqui é o range do meu gráfico, então é de qual data até qual data eu quero visualizar essa informação. Aqui eu vou
Vou deixar aqui. Vou seguir que esse projeto é um projetinho antigo. Vou pegar aqui um do 3 de 2018. Eu posso ou procurar a data aqui, ou eu posso vir e digitar a data aqui também. Não tem problema nenhum. 2018. Aqui seria a minha periodicidade. Então, eu quero uma periodicidade de um dia. Então, vou pegar esse gráfico mensal e mostrar as informações aqui dia a dia. E eu venho aqui para Data Sources. Data Sources são os meus dados e os dados que a gente vai inserir. Posso adicionar dados relacionados às atividades ou dados relacionados ao meu recurso. Meu recurso é o quê? Minha escavadeira, minha perfuratriz, meu caminhão e assim diante. São os recursos que a gente tem aplicados a esse projeto. Então, vou adicionar primeiro aqui o campo Tones, que é o campo de massa total. É só procurar ele aqui na lista. Eu tenho os formatos aqui, mas depois eu vou passando mais para frente. Agora, basta clicar OK. Na hora que eu clico OK, ele já popula aqui o meu gráfico com as informações que a gente desejou. Para eu ajustar esse gráfico aqui na minha área, como que eu tenho que fazer? Ou eu posso vir aqui e ajustar ele manualmente, clicando, segurando e arrastando, ou eu tenho essa opção aqui de Arrange Itens. Então, ele vai rearranjar esses itens na tela. Então, se eu quero visualizar somente um gráfico, eu clico aqui, ele vai pegar e já vai expandir esse gráfico para a tela inteira. Beleza. Esse é um gráfico, mas é um gráfico bem simples. Eu quero editar ele, colocar algumas informações ou alterar algumas coisas de acordo com o meu desejo. Como que eu faço agora? Com esse Design Mode Item ativado, então a gente está vendo aqui que ele está amarelinho, então ele está ativado. Para desabilitar, é só clicar em cima dele. Com ele ativado, eu consigo clicar aqui com o botão direito e eu tenho esse Chart Design. Na hora que eu clicar em Chart Design, ele vai abrir essa outra funcionalidade dele, que é para essa edição do gráfico. Então, aqui a gente tem um preview, uma pré-visualização do nosso gráfico, e aqui a gente pode ir alterando cada um desses componentes. Então, à medida que a gente vai passando o mouse aqui, se a gente for olhar aqui no canto esquerdo, ele vai selecionando opções diferentes. Então, o Tones, ele está embaixo de séries, que seriam as nossas informações. Eu tenho os meus eixos Y e X, eu tenho aqui a minha legenda, eu tenho o meu título. Eu posso selecionar cada um desses itens aqui para modificar. Então, primeiro ponto, quero modificar a cor, que é aqui em Chart. Eu tenho algumas aparências aqui já default, então tenho algumas construções já pré-feitas. Se eu quiser, por exemplo, selecionar esta daqui, basta clicar nela, então, Dark Color, clico em OK, ele já vai aplicar. Quero voltar, não gostei. Posso vir aqui, selecionar uma outra e aplicar também, e ela já vai ser aplicada. Então, beleza. Aqui é para essa pré-definição. Se eu quero mudar, por exemplo, para esse fundo aqui dele, esse fundo branco, eu tenho aqui o back color. Então, é só selecionar aqui cada uma dessas cores e ele já vai aplicar essa alteração que foi feita. Então, tranquilo. Essa parte bem legal, bem interessante, que eu acho que é uma parte bem visual do EPS e facilita muito assim para essa análise de dados que a gente faz. Então, a gente viu aí, se eu quiser mudar a cor, beleza. Aqui eu tenho o quê? Meu eixo Y, aqui eu tenho meu eixo X. Então, aqui é a minha informação, a informação de tonelagem, aqui é a minha informação de data. Quero adicionar um título para cada um desses eixos. O que eu faço? Eu posso selecionar via o lado esquerdo ou posso clicar no gráfico. Na hora que eu clico, ele já faz essa alteração aqui, já muda para mim a opção relacionada a esse eixo. Então, aqui eu tenho uma série de opções. Vamos supor que eu quero adicionar um título igual eu coloquei. Posso selecionar aqui o Title, Visibility, e aqui eu vou colocar Faça Tones. Beleza.
E agora, o meu eixo X? Meu eixo X, eu vou colocar em dias, porque a gente selecionou lá atrás, desculpa, a escala de tempo de dias. Dou um OK, o que ele faz? Ele já atualiza e já exibe essa informação aqui para a gente. Agora, por exemplo, aqui ele tem um espaçamento que é feito, um ajuste que é feito automático, mas vamos supor que a gente queira exibir todos os dias. Na hora que a gente clica aqui no Primary X, se eu vier aqui em Properties, eu tenho uma série de itens que eu posso editar aqui. Então, tenho Data Sky Time Options. Então, tudo que a gente tem aqui, parte do que a gente tem aqui e ainda tem umas opções adicionais. Então, vamos supor que eu quero exibir todos os dias e eu quero exibir eles com um ângulo, por exemplo, eu quero essa escala verticalizada ou angulada. Eu posso vir aqui nesse Data Time Scale Option e vou desmarcar essa opção de AutoGrid. E, ao mesmo tempo, eu venho aqui em Labels e vou colocar um ângulo, por exemplo, de 315. Então, aqui ele já atualizou o preview para mim. E aqui agora a gente consegue visualizar. Então, tem aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Estou com todos os dias aqui exibidos com essa angulação que eu desejei. Vou voltar aqui. A gente tem esse gráfico aqui, que é então, a gente editou o título do eixo Y, título do eixo X. Eu tenho aqui o meu título do gráfico, se eu quiser editar também eu posso, não teria problema nenhum. Aqui eu tenho a legenda, que é um item que está aqui, eu posso clicar nela. Se eu quiser mudar essa legenda, tirar desse campo points e colocar um campo, por exemplo, de massa total, para mim fica mais reconhecido, eu posso fazer também, não tem problema nenhum, ele já vai atualizar aqui para mim. E a gente tem uma série de outras opções. Aqui, por exemplo, se eu quiser alternar esse gráfico, fazer um gráfico rotacionado, como que eu faço? Clico aqui nessa opção e dentro do próprio gráfico aqui mesmo, nessa parte branca aqui, que é o XY diagrama, e posso marcar aqui o Rotated. Na hora que eu dou o Rotated, ele faz o gráfico inverso. Então, eu tenho aqui agora, em vez de ter a massa pelos dias, eu tenho os dias pela massa. Então, é possível fazer isso também de forma bem simples, como a gente viu. Vou voltar aqui para o original. E vou dar um OK. Estou passando aqui para a gente ter tempo de visualizar tudo, mas é bom deixar o recado que caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber alguma coisa a mais, tem o momento final da apresentação, que se der tempo a gente pode abrir para perguntas, ou fiquem à vontade também para me mandar pergunta no e-mail, não tem problema nenhum. No final aqui eu vou deixar o meu e-mail, meu contato, e o pessoal fica à vontade para entrar em contato se tiver interesse e quiser saber mais. Então, aqui eu tenho massa total. Tranquilo. Então, esse foi um dos gráficos aqui que a gente fez. Beleza? Vou atualizar aqui esse gráfico. Então, coloquei a massa total. Eu quero colocar também aqui uma informação, por exemplo, de relação estéreo-minério. E como que eu faço? Eu consigo exibir duas informações do mesmo gráfico? Consigo. Então, criei esse gráfico, quero adicionar agora a relação estéreo-minério. Eu posso fazer, venho aqui em Edit Item, venho no Data Source, e aqui embaixo no Field, eu vou adicionar o relação estéreo-minério. Então, okay. E ele vai me dar um aviso, que essa fonte de dados ela foi alterada, e a gente tem que ir lá no Chart Design, se a gente quiser que essa nova informação seja adicionada no gráfico, a gente tem que ir lá no Chart Design e adicionar essa nova informação para o nosso gráfico. Então, tenho que vir aqui no Chart Design e dizer que agora eu vou ter uma nova série que será baseada nesse campo de relação estéreo-minério. E como é que eu faço isso? É muito simples. Venho aqui, adiciono uma série nova, eu posso escolher qual que é o gráfico que eu quero adicionar, então quando eu clico aqui no
esse maisinho do Add Séries. Vou adicionar, por exemplo, um gráfico de linha. Então, eu tenho aqui o massa total, embaixo aqui eu tenho séries 1. Vou pegar e vou alterar o nome dele para relação estéreo-minério para ficar mais claro para a gente trabalhar. Então, tem aqui o relação estéreo-minério. Desculpa. Venho aqui na aba data. Se a gente reparar aqui no massa total, eu já tenho meu argumento, que seria essa data, e eu tenho o valor que é o task tones, que é aquele valor que a gente adicionou lá no edit item. Agora a gente adicionou uma nova informação no edit item, então a gente tem que adicionar aqui um novo valor para essa nova série. Então basta eu clicar aqui no REM, venho aqui em data, que são os meus dados, clico nesse task REM period total, arrasto ele aqui para o value e jogo esse date aqui no argumento. Beleza. Até aí, tudo bem, mas tem um pequeno problema. Nossa relação estéreo-minério, a dimensão das informações que a gente tem nela, ela é muito diferente da dimensão das informações que a gente tem da massa total. Como que a gente faz para poder adequar isso? A gente vem aqui nos eixos e adiciona um eixo secundário, um eixo Y. Eu quero adicionar ele aqui. Então, vem aqui no eixo secundário, vou pegar aqui a minha relação estéreo-minério e seleciono esse secundário axis. Na hora que eu selecionar, como ele já está aqui marcado, vou mostrar para vocês rapidinho, ele já está aqui com essa opção de Auto Visual Range, Auto Hold Range, ele já vai automaticamente ajustar de acordo com os valores que a gente tem ali para aquele período de exibição. Então, ele vai. Agora a gente tem aqui um gráfico que é a massa total, e aqui eu tenho um gráfico de relação estéreo-minério. Beleza. Então, esse é um gráfico que a gente criou. Se eu não quiser editar mais ele, desabilitar essa opção de edição, venho aqui, desabilito esse Design Mode. Então, clico em cima dele aqui, desabilitei. Quero copiar esse gráfico para colar ele numa apresentação de PowerPoint, para colar no Excel, numa apresentação de Word, qualquer coisa que seja. O que eu posso fazer? Clico aqui e venho em Export Image to Clipboard. Então, acho que até aí, acho que estou tentando ir mais devagarzinho para a gente tentar ver tudo que tem. Aqui ele está assim, mas é porque eu não rodei o sequenciamento. Então, estou construindo os dados, depois eu vou rodar aqui e a gente vai ver que ele vai atualizar automaticamente. Vou pegar aqui um outro template, que é o minério cobre. Então, vou criar um gráfico aqui, por exemplo, se eu quisesse criar todos os gráficos dentro de um template desse, eu poderia. Eu separei porque eu acho que fica mais fácil da gente analisar, fica mais didático para mim, mas aqueles gráficos que precisam ser contrapostos, igual a gente vai ver aqui o gráfico de pilha, é bom a gente criar dentro do mesmo template. Então, vem aqui no Add Dashboard Item, vou criar agora aqui um massa minério vezes massa na verdade, vou colocar aqui massa total detalhe. Então, massa total detalhada, vou selecionar o stack de bar. E aí ele vai pegar essas duas informações e vai sobrepor elas. Vou selecionar o mesmo período lá de 1 do 3 de 2018 até 31 do 3 de 2018. Aqui no Data Source, eu vou selecionar o meu campo de massa minério e vou buscar aqui o meu campo de massa estéreo. Vou dar um OK aqui e ele já vai popular aí. Vou ajustar esse gráfico. Então, aqui a gente vê que as informações elas estão sendo exibidas uma acima da outra. Então, eu tenho aqui massa estéreo, massa minério, massa estéreo, massa minério, que é o formato daquele stack de par. Então, venho aqui, vou fazer aquelas mesmas edições, mas vou fazer de uma forma mais rápida, que a gente já viu. Então, vou colocar um título aqui, e é massa. Tones. Vou colocar um título aqui,
que seria dias. Se eu quiser trocar, por exemplo, eu vou botar o meu estéreo, quero alterar, eu não quero o estéreo dessa cor. Eu posso vir aqui, vou selecionar ele azul e vou colocar, por exemplo, o meu minério como verde. Posso fazer essa alteração, clicar nele, fazer essa alteração aqui. E esse gráfico sombreado é por causa do tipo de gráfico que está lá selecionado, que é aquela primeira funcionalidade que a gente viu. Então, tem aqui os dias, tem a massa. Beleza, então, quero fazer agora a adição, por exemplo, de um dos teores que eu tenho aqui, que é um teor de cobre do minério. Como que eu posso fazer? Da mesma forma que eu fiz com a relação estéreo-minério. Venho aqui em Edit Item, Data Source, e agora eu vou adicionar aqui o campo cobre do minério. Qual que é a particularidade que a gente tem aqui? A gente tem esse formato Period Total, que é o formato original, que é o total do período. No caso do cobre, como ele é um campo ponderado, a gente tem que selecionar uma outra formatação para esse valor, para ele aparecer com o valor correto. Então, o que a gente faz? Eu venho aqui e vou selecionar o grade. Então, peguei esse seu minério, selecionei o... Ele vai me dar o mesmo aviso, falando que eu adicionei um novo dado que eu tenho que atualizar lá no meu chart design. Então, adicionei esse campo, venho aqui no chart design, e como que eu faço para adicionar esse valor aqui? Da mesma forma que a gente fez da última vez. Adiciono uma nova série aqui, vou adicionar novamente inline, vou colocar um valor aqui, cobre, minério, linha, vou colocar uma cor amarelinha aqui para destacar. Venho aqui no data, posso arrastar ele aqui para o value, vou arrastar o date para o meu argumento. E vou ter que criar um novo eixo, porque, de novo, a escala dele é diferente da escala que a gente tem da massa total. Então, enquanto massa a gente está trabalhando com centenas de milhares, cobre está trabalhando em escala bem menor, bem mais reduzida. Adicionei aqui. Vou vir aqui no cobre e vou selecionar o Secondary Axis. Então, para eu adicionar esse eixo secundário, de novo, basta eu clicar aqui no cobre, que são os dados de cobre, eu venho aqui nessas opções dele e vou selecionar qual que é o eixo que ele está referenciado, como a gente fez da última vez. Geralmente, se a gente olhar o massa estéreo, o massa minério, eles vêm todos por default, por padrão, como o eixo primário X, eixo primário Y. Vou dar um OK só para a gente ver. Beleza. Tá, mas vamos supor que está bem difícil de eu reconhecer. Além disso, eu quero exibir os meus valores de cobre. Como que eu posso fazer? Então, eu quero exibir para cada um desses períodos o valor de cobre ali daquele dia. No caso, como a gente está trabalhando com dias de março, venho aqui no chart design de novo, seleciono o meu dado de... Seleciono o meu... Desculpa, tá meio... Não é coronavírus, não, mas tá meio... sem muita energia. Então, a gente consegue, além disso, a gente consegue fazer a exibição desses dados. Então, a gente tem aqui a gente tem uma série de opções aqui. E eu vou exibir o meu dado de cobre. Então, eu venho aqui em Sirius, vou selecionar aqui o cobre minério. Então, vou tentar mais devagar, vou tentar desacelerar um pouco, porque eu tenho a tendência de falar muito rápido. Então, a gente viu massa minério, a gente tem aqui primeiro os primary axes, fizemos essa edição do cobre, e eu quero adicionar por exemplo, o valor que eu tenho em cada um dos períodos. Então, qual que é o meu valor do dia 1, o valor do dia 2, eu quero ter ele à amostra ali para ficar mais fácil para mim, para eu bater o olho e já saber que é aquele valor naquele dia. Como é que eu faço? Ativo esse Labels Visibility aqui. Então,
na hora que eu ativei ali, no preview do gráfico, a gente já vê que fica esses valores aqui liberados. Para eu editar a forma como ele está sendo exibida, eu posso clicar aqui e eu tenho aqui um padrão de texto, que é esse text pattern aqui. Clicando com os 3 pontos, ele vai abrir uma janelinha para mim de edição. Então, eu tenho uma série de formatações aqui que a gente pode escolher. No nosso caso, como é o valor de cobre, eu tenho que seleciono aqui esse placeholders como value. Minha formatação vai ser uma formatação de número. E no caso, eu quero essa daqui. Então, tem aqui o Vzinho. A gente vê aqui embaixo que tem o preview de como esse número ele vai ser exibido para a gente. Então, eu tenho aqui esse, que seria 100 casas decimais, eu tenho esse aqui com 2 casas decimais, por exemplo. Então, isso aqui a gente tem uma série de opções. Basta por exemplo, basta o usuário pegar ali e ir testando e vendo qual que adequa mais, quer com uma casa decimal, quer com 2 casas decimal, quer com decimais, quer com 3, quer com mais, quer uma coisa meio exponencial, dá para mostrar. Então, isso aí vai muito a gosto do usuário. Então, a gente tem uma série de opções aqui para a gente fazer essa formatação, essa exibição dos valores. Dou um OK, a gente vê que ele já fez essa alteração aqui. Dou um OK para confirmar. Então, agora eu tenho aqui os valores de cobre em cada um desses dias. Beleza. Vamos mais um gráfico que a gente fez. Vou fazer mais um que eu acho que mais alguns aqui que eu acho que são gráficos interessantes. Eu acho que esse daqui, acho que dá tempo, é uma coisa legal da gente ver. Então, a gente fez da massa total, fiz do minério do estéreo ali com cobre, quero fazer agora um gráfico referente à minha pilha. Seria a minha entrada da pilha, o meu estado da pilha, a minha retomada da pilha. Como que eu faço? Sair daquele template ali do cobre, então, vim aqui, esse stockpile que já estava criado, venho, então vou colocar aqui, entrada, stockpile. Vai ser um gráfico de, vou botar agora um gráfico de pontos, só para a gente poder ver um outro tipo, dia 1 até o dia 3 de 2018. E aqui, 31/3/2018. Vou colocar em dias, vou colocar aqui tones. Tones é um campo padrão do EPS, é um campo de massa. No caso do Estúdio AP, o caso do Estúdio do G, a gente tem esses campos que são campos padrões, que são os campos que a gente importa do Estúdio AP e do Estúdio G. No caso do campo tones, é o campo correspondente à massa. Então, é a massa massa da minha atividade. Então, quando a gente está criando, por exemplo, um fluxo desse material, eu vou criar um fluxo da minha atividade, do tones da minha atividade para a minha pilha, e dessa pilha, por exemplo, poderia ser para uma outra pilha ou para um destino final. Então, poderia mandar para uma pilha de estoque, dessa pilha de estoque para a blindagem. Esse fluxo ele é todo relacionado, no caso aqui do exemplo que a gente tem, ao campo tones. Então, esse campo é o campo que eu vou exibir aqui, só que eu tenho uma outra opçãozinha aqui, que é o destination. Destination é o quê? É referente aos meus destinos. Então, eu tenho uma série de destinos aqui que já foram destinos criados, e eu quero o meu stockpile, que é o que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Então, eu quero ver o meu tones, que é a minha massa, do stockpile, e eu quero saber o que? Eu poderia saber o que vai para stockpile, o que fica na stockpile, que é o meu estado dela, e o que sai, o que é retomado para a minha stockpile. Nesse caso aqui, eu quero ver o que vai para a minha stockpile. Então, eu deixo marcado o próprio period totals. Beleza? Vou dar um OK aqui. A gente vai ver que, no caso aqui, ele está todo zerado. Ele está todo zerado por quê? O sequenciamento não foi feito. Então, quero, que agora eu acho que uma das ideias, a gente mostrar como é que é rápido essa atualização. Vou pegar aqui, vou voltar, vou salvar aqui meu projetinho, nosso projetinho, fechar esse gráfico, vou voltar aqui e vou refazer aqui o sequenciamento. Beleza? Rodei. Ele já atualizou aqui, a gente já vê que as atividades elas já foram redistribuídas automaticamente. Vou voltar aqui no gráfico, dashboards, e vou voltar para esse stockpile. No caso aqui, pode ser que a gente não tenha tido nenhuma entrada
durante esse período. Então, realmente é o que aconteceu. Então, não entrou nenhum material para essa stockpile nesse período em questão depois que a gente rodou. Por isso que está tudo zerado. Então, vamos supor, vou rodar aqui mais, vou rodar para 90 dias para a gente ver. Então, rodei aqui, fechei, rodei para 90 e agora a gente já vê que teve aqui uma alteração no mês de março. Vou só fechar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então, eu tinha rodado a partir de 1º de janeiro, não sei se todo mundo viu, vou voltar aqui rapidinho só para a gente pegar isso aqui. Rodei aqui de 1º de janeiro, tinha rodado 60 dias, então ia dar mais ou menos início de março. Então, o mês de março não tinha sido contabilizado. Peguei, alterei para 90, rodei. Então, agora a gente já vê que já tem algumas informações aqui. Então, eu já tenho material sendo enviado em algum desses dias para essa stockpile. Então, eu já tenho a entrada dela. Beleza, eu quero distribuir em 3. Eu vou querer a entrada de stockpile. Agora eu vou adicionar um outro gráfico. Vai ser o meu resultado. Stockpile. Mesmo período de 1 do 3. Período do 3. Aqui é 2018. Vou deixar aqui no período diário mesmo. Venho aqui em Data Source e vou adicionar Antunes. Porque agora eu vou pegar o destino, o mesmo destino, e eu vou ver aqui que eu tenho outras opções. Então, a gente adicionou o Period Total, que seria o que chega na stockpile, mas eu tenho o State e o Period Total Outflow. O que é cada um deles? O State é o estado. Então, se eu criar o campo Tones com formato State, ele vai me mostrar qual que é o estado, o que está naquela pilha em cada um desses dias que foram exibidos. Se eu criar o Period Total Outflow, ele vai me mostrar o que foi retomado por cada uma dessas pilhas em cada um desses dias. Então, vou criar aqui com state. Esse foi tá como barras, vou voltar aqui para a ponta. Beleza? Então, a gente vê aqui, só que ele está com um 0,12. Vou adicionar o outro gráfico antes da gente fazer essa correção. Saída, estoque, pai. 01/03, 2018, e aqui 31/3/2018. Vou selecionar o campo Tones, que é o campo que a gente tinha comentado, que é o campo de massa desse projeto, que é a massa que entra no fluxo, que vai para os destinos, fica nos destinos ou é retomada pelos destinos. Vou selecionar aqui o destino, que é o Plan Stockpile, e agora eu vou selecionar o Period Total, que é o Outflow. O Outflow é o quê? É o que sai, é o que é retomado nessa pilha, cada um desses dias. Criei o gráfico de barra de novo, vou voltar, quero alterar para pontos para deixar tudo igual. Beleza, só voltar a fazer esse ajuste. Vou rearranjar esses 3 gráficos aqui. Beleza. O que a gente tem? Eu tenho aqui o gráfico de entrada, o gráfico de estado dessa pilha e o gráfico de saída. Assim, parece que eles estão no mesmo nível. Por quê? Esse daqui, a gente tem uma massa muito pequenininha, que é praticamente desconsiderável. Se eu quero deixar eles no mesmo padrão, o que eu posso fazer? Eu vim aqui e alterar essa escala aqui do eixo Y. Em vez de eu deixar o alto, vou colocar aqui o valor de 8.000, é o que estava exibido nos outros. Então, coloco no Whole Range e no Visual Range. Agora, a gente consegue ver de forma melhor que ele não teve variação, que tudo que entrou nela praticamente foi retomado. Então, criamos esses 3 templates. Vou salvar o projeto aqui, desabilitar esse Design Mode. E agora faltam 16 minutos para a gente finalizar. Acho que é importante passar agora para a parte de tabela dinâmica, mas qualquer dúvida que vocês tenham, às vezes um gráfico específico que vocês queiram criar do trabalho de vocês, que vocês precisam exibir, querem fazer apresentação, por exemplo, as apresentações que a gente tem que fazer, quer fazer ela toda dentro do PS, é possível também, basta criar essa série. Então, tem clientes que fazem isso, cria todos esses gráficos lá dentro do padrão que eles já têm, as informações que eles querem enviar, e já apresenta os planos, tudo que tem que fazer dentro do próprio PS, então já fica uma coisa bem mais dinâmica, a pessoa
às vezes te pergunta uma coisa, o que aconteceu em determinado mês, ou em determinado dia, você já pega ali, volta para parte do sequenciamento, e você já tem a resposta ali na ponta da língua. Então, é uma coisa bastante útil. E a gente tem tentado implementar isso nos nossos clientes, nas empresas que a gente vai. Então, a gente viu o dashboard, vou agora na pivot table. Pivot table, se a gente der uma olhada aqui, ela é até bem parecida com a do Excel. E qual que é o objetivo dela ser parecida com o Excel? Acho que a maior parte das pessoas que trabalham na nossa área, uma hora ou outra vai se deparar com a necessidade de criar uma tabela dinâmica para fazer uma análise de dados, criar uma tabela dinâmica para poder apresentar uma informação, algum tipo de informação para alguém, ou até mesmo fazer uma tabela dinâmica para poder validar o que foi feito. Então, acaba que já é uma coisa bem comum, bem, assim, a maioria dos nossos colegas já está bastante habituado. Então, a ideia é justamente essa, é criar um formato que seja mais fácil da pessoa se familiarizar. Então, ela sabe que ele é bem parecido do EPS, ela ali pela intuição, ela já sabe mais ou menos o que ela tem que fazer, onde que ela tem que configurar os campos, etc. Além disso, o sistema drag and drop deixa muito fácil. Então, a gente pegar, selecionar o campo que a gente quer, arrastar aqui e a gente já tem o dado exibido na tela. Como a maior parte das coisas que a gente tem de relatório no EPS, ou, na verdade, todas as coisas que a gente tem de relatório no EPS, a gente tem a opção de criação de template. Então, eu tinha esses templates aqui, são templates vazios, mas eu só deixei só para a gente ter uma noção que é possível criar esses templates. Esses templates, eles são atualizados na hora que a gente faz o sequenciamento de forma automática e com aquela mesma ideia, gastar o menos tempo possível criando, com esse trabalho braçal de criar campo, criar filtro, criar tabela dinâmica, criar gráfico e gastar mais tempo analisando, que é o que a gente precisa fazer, que é o que o nosso trabalho exige. Então, vou criar aqui selecionar esse primeiro template aqui, a gente vai ver que ele está vazio. Aqui eu tenho uma série de listas de cada um desses campos. Aqui embaixo eu tenho a minha parte das linhas com os dados que vão ser exibidos, as minhas colunas e os filtros que a gente pode adicionar. Então, vou criar primeiro aqui um campo de tonelagem por fase. Essa row area, vou adicionar o meu campo correspondente a cada uma das fases, que é o campo phase. Então, venho aqui e adicionei o phase. E agora eu quero adicionar no data area, por exemplo, a minha massa de minério. Massa de minério é um summary field que eu criei. Eu venho aqui no massa de minério, seleciono e arrasto. Eu consigo, aqui, essa parte de coluna, eu posso adicionar tanto uma escala de tempo, quanto um outro campo qualquer que eu quero fazer uma correlação. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, o bench nessa column area, ele vai me dar a massa de minério para a fase 1 para cada uma das bancadas, a massa de minério da fase 2 para cada uma dessas bancadas. As minhas bancadas aqui, elas estão numeradas em 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o número identificador da bancada, não é a cota. Então, o pessoal não assustar, porque está 1, 2, 10, 11, 12. Então, só salientando isso. Porém, se eu quiser criar para analisar o resultado ao longo do tempo, posso fazer? Posso. Então, vou selecionar aqui um outro template, que é um outro template vazio. Deixei até o semanal aqui. Se sobrasse um tempo, eu ia gastar um tempo maior com vocês criando essa escala de tempo, mas como a gente está com tempo curto, eu vou criá-la bem rápido aqui. Então, eu quero uma escala de tempo semanal, com exibição de cima eu quero uma anual, exibição de baixo eu quero mensal, e aqui eu quero uma exibição semanal. Então, vou marcar aqui o formato que eu quero que apareça, então 25/8, aqui o formato do mês que eu quero que apareça. Vou desabilitar, vou marcar só para ele quebrar na semana. Em cima, eu quero exibir só o ano mesmo. Então, eu quero exibir beleza, criei aqui uma escala de tempo semanal, rapidinho, para a gente utilizar aqui. Quero agora a tonelagem semanal por fase. Então, vou adicionar aqui a fase. Vou pegar aqui o summary field, que é a minha massa minério.
E vou agora, aqui na opção Time Scales, eu tenho as minhas escalas de tempo que foram criadas. Então, vou pegar o semanal aqui, vou jogar para cá. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho a semana de 1 do 1, 8 do 1, 15 do 1, 22 do 1. Eu tenho essas semanas distribuídas aqui. E aqui eu tenho, para cada fase, quanto de minério foi lavrado para cada uma delas, em cada uma dessas semanas. Um ponto que vale a pena a gente ressaltar. Quero filtrar para exibir, por exemplo, as 4 primeiras semanas. Posso fazer? Posso. Venho aqui no semanal, que é a minha escala de tempo que foi adicionada. Posso clicar nesse filtrozinho que tem aqui, bem pequenininho. Posso fazer os filtros específicos, que é conforme a gente tem aqui, ou filtro de valor mesmo. Então, vamos supor que eu quero filtrar tudo que ocorreu em janeiro. Basta clicar aqui. Ah, não, quero filtrar em março, que é para ser similar ao que a gente fez lá. Seleciono o mês de março aqui. Se eu quiser abrir o mês de março, eu ainda consigo selecionar cada uma das semanas. Então, vamos supor que a última semana de março eu não quero visualizar, quero tirar ela daqui. Desmarco, dou um close. Então, tem aqui que do dia 5 do 3 até o dia 19 do 3, vou adicionar o dia 26 aqui, fácil. Então, eu tenho aqui que no mês de março, a gente lavrou só a fase 1. Aqui a gente tem uma fase que está sem valor nenhum, porque isso relaciona à pilha. Então, a pilha que a gente criou, aquela stockpile, ela não tem fase. Mas eu não quero visualizar ela, eu quero visualizar só um. Seleciono um aqui, agora eu estou visualizando. Então, eu consigo analisar assim, de forma muito rápida. Por exemplo, meu mês de março, eu lavrei só, meu minério ele veio só do que estava previamente definido como minha primeira fase, como fase 1. E beleza. Uma opção que a gente tem rapidinho aqui, de fazer uma análise gráfica, não é tão completa igual o dashboard, mas facilita também. Eu tenho aqui embaixo esse chat, se vocês separarem. Para eu pegar esse chat, o que eu faço? Seleciono aqui os dados que eu quero exibir. Então, selecionei aqui da primeira semana, segunda semana. Venho aqui no chart. Eu já tenho aquelas informações disponibilizadas de uma forma gráfica, de uma forma rápida, de uma forma simples, mas de uma forma gráfica ali para a gente fazer, caso eu queira fazer uma análise ágil. Se eu quiser mudar esse gráfico de barra, eu consigo vir aqui em cima também e selecionar outro tipo de gráfico, sem problema nenhum. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, mais semanas. Então, vou pegar aqui filtro de data. Então, peguei aqui fase 1, 2 e 3, a partir do dia 1º. Eu quero pegar, vamos supor, esses dois. Seleciono aqui esses dados, a gente vai ver que ele só vai exibir as 2 primeiras semanas em forma gráfica. Então, eu tenho aqui informações do dia 1º, informações do dia 8. Então, informações do dia 1º de azul. Então, se eu pegar aqui a fase 1 e aqui minha fase 2. Então, minha fase 1, eu tenho esse valor lavrado aqui na primeira semana, esse valor lavrado na segunda. Aqui eu tenho a fase 2, esse valor lavrado a fase 1, eu tenho esse valor lavrado aqui na primeira semana, esse valor lavrado na segunda. Na fase 2 eu tenho esse valor lavrado na primeira semana, esse valor lavrado na segunda semana. Beleza? Quero fazer esse gráfico com aquela análise que a gente fez inicial, que não é por data, é por bancada. Consigo fazer? Consigo, da mesma forma. Então, vou pegar aqui a fase 1, da bancada 12, 13 e 14. Então, tem aqui bancada 12, bancada 13, bancada 14. Então, tenho de forma muito fácil. Quero exportar esse resultado aqui para o Excel. Consigo? Consigo. Aqui em cima, a gente tem um Copy to Clipboard. Na hora que a gente clicar nele, ele já vai copiar esse resultado. Basta ir, por exemplo, uma planilha Excel, uma planilha que você tem, e colar esse resultado, essas informações, esses dados de forma bastante simples. E só um ponto a adicionar, a gente acabando aí, que aqui todas as informações que a gente fez aqui no esquema drag and drop, a gente tem elas aqui disponível dentro dessa Pivot Options. Então, eu tenho essa opção, se eu não quiser construir ela por meio de clicar e arrastar, eu posso vir aqui e construir, selecionando qual que é o meu row area, qual que seria a minha coluna,
Se eu tiver algum filtro que eu quero adicionar nessa informação do dado exibido, eu posso vir e adicionar ele aqui. Então, eu consigo fazer isso tudo, essa criação desses templates aqui por trás também, de maneira muito simples, de maneira muito fácil. Então vamos supor, faltando aí 5 minutos, vou criar um filtro aqui relacionado a esse campo de fase para eu exibir só a informação da fase 1. Vou vir aqui no Generate Filters, rapidinho. Gerei todos, vou adicionar todos. Beleza, tenho fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou adicionar aqui no tom fase. Eu quero exibir somente a fase 2. Posso adicionar aqui ou posso adicionar por aqui também, não tem problema nenhum. Mas vou adicionar por aqui só para a gente ver que também tem essa possibilidade. Na hora que eu clicar, ele vai exibir aqui para mim só o que já está como fase 2 dentro desse projeto e esconde as outras informações. Então, a gente consegue exibir aqui as linhas, a gente tem os dados, tem as colunas, que podem ser escala de tempo ou não, e a gente ainda tem os filtros que podem ser aplicados. E a gente visualiza aqui que esse filtro tem aqui em cima. Então, pessoal, falei que eu ia passar o meu e-mail, vou só abrir aqui, então, e alterar o... Opa. Então, o EPS, é uma ferramenta utilizada. Aí que eu fiz aqui um... Aí, agora sim. Então, o EPS é uma ferramenta utilizada em sincronia, tanto com o Studio G quanto com o Studio OP. Ele é uma solução de detalhamento e controle das nossas atividades, utilizado para sequenciamento. Ele trabalha sempre com templates, buscando otimizar o tempo do usuário. E suas ferramentas de construção de gráfico e relatório permitem uma rápida e precisa análise dos dados. Então, vocês vão gastar muito mais tempo estudando, gerando cenários diferentes, vendo quais são os impactos de determinadas variações, do que aquele trabalho braçal de, vocês às vezes só tem um tiro, eu vou ter que gastar um tempão, então eu só posso tentar um cenário. Não, você não vai precisar gastar tempo com criar campo, criar filtro, criar tabela dinâmica, nada disso. Você já tem um template todo pronto, você pode, agora, em vez de avaliar só um cenário, fazer mais avaliações naquele mesmo tempo que você gastaria antes. Aqui, dúvidas e perguntas, eu acho que eu falei demais, não vai dar tempo, mas fique à vontade para mandar por e-mail, mandar para a Datamine, mandar para mim diretamente. E agradeço a todos que me acompanharam aí durante essa 1 hora aí de hoje. E queria desejar que estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem e que nós vamos passar juntos por isso. E qualquer necessidade que vocês tiverem aí e a gente puder auxiliar, só ligar e contem com a gente sempre. Estamos todos apostos e disponíveis para isso. Meu e-mail está aqui embaixo. E qualquer coisa, estamos aí.